Ruth, está bem no comecinho da palavra de Deus. Você vai ver depois de Josué, Juízes, você vai ver Ruth. Nós vamos meditar por alguns minutos. Te prometo que na hora certa, às 8h30, nós estaremos terminando essa mensagem. Deixa sua Bíblia aberta em Ruth, capítulo 1, verso número 16. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Vamos falar junto esse versículo? Ruth, porém, respondeu: não insista comigo. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será. Fala assim: Deus, abençoa-me, escutando nessa noite a tua voz. Abre os meus olhos espirituais para ouvir a tua voz e ver a tua glória. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: o teu Deus é o meu Deus. Isso. Presta atenção rapidamente. Nós estamos numa série em que foi iniciada nos primeiros dias de janeiro. Nós estamos falando sobre superação. E quando nós falamos em superação, nós precisamos entender o que essa palavra traz e ensina para nós. Talvez você não conhece todos os sinônimos dessa palavra superação, e por falta de conhecimento eu não quero que você se perca, ou não quero que você continue com a mesma vida que você estava no ano de 2014. Então quero dizer, para dar a você agora os derivados e a raiz da onde essa palavra superação vem. Essa palavra superação, ela vem do verbo superar. E o verbo superar é um verbo muito importante para os dias de hoje. Mas superação é o quê? É ir além, é exceder. Superação é ultrapassar, é ser melhor do que era, e também de transpor aquilo, certo? E deixar as coisas para trás. Tudo isso é superação. Você precisa entender algumas coisas importantes no ano de 2015. Nós precisamos superar em algumas áreas. E as áreas que eu quero dizer para você que você precisa superar, com certeza terão mais áreas, mas eu quero te dar algumas que já irão ajudar você na sua caminhada de 2015. Uma das áreas mais importantes que você deve superar, como foi dito aqui numa das canções que foram cantadas essa noite, o pastor, ele disse, né, o missionário disse que ele quer e perguntou para nós se a gente está lendo mais a Bíblia. Então, coisas simples que o Espírito Santo fala para nós dentro de um culto em que a gente sabe que é do Espírito Santo, sabe que é Ele que está falando. Então, uma área que você tem que superar é a área espiritual. Então, como é que eu supero na área espiritual? Você vai começar a ler a Bíblia mais. Você vai começar a orar mais. Você vai ler a Bíblia de manhã e à tarde, como ele falou, ele perguntou. Quando ele perguntou, quem está lendo a Bíblia de manhã, eu levantei a mão. Quem está lendo a Bíblia à noite, eu fiquei com a mão mais ou menos no meio, porque às vezes dá para ler, às vezes não dá para ler. Por causa do corre-corre, mas eu tenho que ler de manhã e à noite, eu tenho que ler à tarde. Eu tenho que me superar nisso. Então, a questão da espiritualidade é algo que eu preciso superar. Mas não fica só na espiritualidade. Porque na verdade nós não somos só espírito. Nosso corpo, nós temos corpo e temos alma. Então, falando de alma, nós precisamos superar nossa mente, nós precisamos superar as nossas emoções. E falando de corpo, nós precisamos superar o nosso físico. Então, nós precisamos superar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, academicamente, profissionalmente, emocionalmente e financeiramente. Tudo isso você pode superar.
Agora eu quero abrir aspas aqui para mostrar a você duas coisas importantes, para que você entenda no começo desse início de ano, para que você, certo, possa se superar. Primeira coisa, não vai ser em todos os dias que você vai conseguir se superar. Vai ter dia que você não vai conseguir. Vai ter dia que você vai parar com a sua tática de superação. Agora, o que você tem que fazer? Você vai parar totalmente? Não, hoje não deu, mas amanhã tem que dar. Hoje você não está fazendo aquilo que você propôs, mas você amanhã continua, volta, regressa para aquilo que realmente você precisa para você superar. E segundo lugar, não vai ser em todas as áreas que você vai superar. Por que eu falo isso? Porque você não é um super-herói. Você não tem condições de superar fisicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, certo? Academicamente, profissionalmente, não tem condição. Então o que você deve fazer para te ajudar a superar esse ano? Você olha para isso, ou você já escreveu, ou você tem no seu coração, na sua mente, e você escolhe uma área. E nessa área você vai conseguir fazer alguma coisa e você vai superar. Quero dar um exemplo pessoal meu. Eu quero superar na área espiritual. Porque eu creio que todo crente, todo cidadão do reino dos céus precisa superar na área espiritual. Porque sempre nós estamos devendo alguma coisa para Deus. Sempre nós estamos aquém daquilo que nós precisamos e podemos chegar. Então o que nós precisamos fazer? Superar. E eu disse o seguinte: eu vou superar na vida da minha filha. Como pai eu preciso superar na vida da minha filha, como marido na vida da minha esposa. Como pastor tem que superar na vida dos irmãos. Estava ali naquele momento, quando ele pediu para a gente cantar, clama o nome do filho de Davi. Eu estava clamando pela vida da igreja. Eu estava chorando nos pés do Senhor, pedindo para que Deus realmente mostre para as pessoas que santificação é algo que nós precisamos para conseguir superar em 2015. Que nós precisamos estar andando como igreja juntos. Que nós precisamos estar fazendo votos ao Senhor e cumprir os nossos votos. Que nós precisamos ser mais obedientes. Então eu estava clamando ao Senhor: Senhor, ainda existe focos de pessoas que não entenderam que ter uma vida com o Senhor é coisa séria. Que nós precisamos ter uma vida com o Senhor e levar isso a sério. Porque se nós todos levarmos isso a sério, nós vamos ver essa igreja triplicar. Nós vamos ver essa igreja ir para frente. Mas se eu estou vivendo uma vida de santidade, o seu irmão do lado vivendo uma vida de santidade, e você não vivendo uma vida de santidade, aí, querido, você vai prejudicar o corpo de Cristo. Nós vamos sentir certa pressão do inimigo. E nesses dias estamos caminhando muito bem nos primeiros dias de janeiro. Os cultos estão cheios, as igrejas estão cheias, certo? Estou vendo comprometimento da parte de outros que não vi em 2014. Mas o diabo, ele está agindo no nosso meio. O diabo, ele não está sossegando, e ele está derrotando alguns irmãos. E nós precisamos orar por esses irmãos. Então nós precisamos superar. Então eu quero superar na vida da minha filha. Então todos os dias de manhã eu estou lendo a Bíblia com ela, querida. Como que é importante isso? Como é importante isso? Eu pego um versículo da Bíblia e leio com ela. E hoje ela chegou para mim e disse: pai, o senhor está falhando. Eu falei: o que eu estou falando, Tiffany? Estávamos indo para a igreja domingo cedo. O senhor hoje não leu a Bíblia comigo. Eu disse, aí a mãe entrou e disse: não, Tiffany, é só durante a semana. Aí ela disse, é só durante a semana, não sabia, mas ela sentiu já falta. Porque já tem alguns dias que nós estamos lendo a Bíblia todos os dias indo para a escola. Está aqui o irmão Daniel, que não me deixa mentir, que ela cobra isso de mim agora. Então, querido, você pode superar na vida do seu filho. Você é o sacerdote do seu filho. Então comece a ler a Bíblia, coisa que eu não fiz pela manhã com a minha filha, porque eu oro com a minha filha à noite, a mãe lê a Bíblia, mas de manhã agora eu estou me superando. Eu quero me superar, amém, igreja? Você pode também se superar, você pode ser melhor para o seu filho. E uma das coisas mais importantes que o seu filho necessita não é de brinquedo. O seu filho necessita, abre a sua mente. Seu filho não necessita de brinquedo. O seu filho necessita da sua presença e da presença de Deus. Você está cheio de brinquedo na sua casa, como eu tenho na minha, como foi na minha infância, na infância da Tiffany. Mas o que ela mais precisa, o que mais seu filho precisa, é da presença de Deus e da sua presença no meio dele. Eu fico tão feliz quando eu vejo os pais gastando, aquele tempo que eles acham que é precioso com o filho.
Como é bom ver o Felipe aqui com o Mateus brincando, beijando, abraçando. É isso que eles precisam, não é brinquedo. Brinquedo é para quem não tem presença de pai. Vai brincar de bola, vai correr de patinete com ele, vai subir escada e descer escada. É isso que ele quer, é isso que vai ficar na lembrança dele. Então você precisa superar isso, e é isso que eu quero superar com a minha filha na minha vida espiritual. Na minha vida espiritual também eu comprei um livro, e eu disse para Deus: todos os dias eu vou botar uma oração, e todos os dias eu vou fazer um comentário aqui. E meu livro está lá. Tem dia que eu dou conta, tem dia que não dá para escrever, mas eu não paro. Não posso parar. É assim que a vida continua, assim que a vida anda. Na minha vida física eu preciso melhorar. E comecei a desenvolver isso antes de 2014, porque eu já sabia que seria uma barreira para mim no ano de 2015 superar fisicamente. Então comecei, com a ajuda do Tiago, com a ajuda de outros irmãos, comecei a fazer exercício, comer melhor, dormir um pouco, certo? Fazer um regime, descansar, para que eu possa durar, para que a minha vida, meu corpo possa durar mais tempo para eu falar das coisas de Deus. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte: todas as terças e quintas-feiras, quase todas, eu estou indo fazer exercício. Nesse meio tempo eu dou uma caminhada lá em volta de casa, quando eu não faço meu exercício. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu também disse que ia comer melhor, e também disse que ia consumir menos coisas que não fazem bem ao meu corpo. Eu disse que eu ia fazer um regimezinho, que eu ia descansar, mas às vezes não dá para descansar. Às vezes não dá nem para ir no exercício, às vezes não dá para comer bem, às vezes não dá para fazer tudo isso que eu coloquei. Mas no outro dia, eu volto, zero relógio e começo a fazer isso tudo de novo. É isso que você precisa fazer. Não é que você agora está ouvindo que você não vai se superar em tudo, e que nem todo dia você supera, e que você vai parar com essa ideia de se superar. Você precisa se superar. Vai ter dia que não vai conseguir. Você não vai conseguir em tudo, mas alguma coisa vai mudar em você em 2015, em nome de Jesus Cristo. Isso tem que acontecer. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte: se você quer superar em 2015, a pergunta para você: você quer se superar em 2015? Diga amém. Em que área? Eu não sei, só você sabe. Mas escolha uma área. O personagem que eu estou trazendo para vocês hoje é um personagem riquíssimo em superação. Se você olhar a vida dessa mulher, se você olhar a vida, certo, de Ruth, você vai ver que tudo conspirava contra essa mulher. Não tinha nada ao seu favor. Em primeiro lugar, essa mulher, ela era uma moabita, inimiga do povo de Israel, sempre foi. Segundo lugar, ela se tornou uma viúva, e nós sabemos que no tempo, certo, que os profetas existiam, desde Abraão, quando a pessoa era viúva, era um problema muito sério, não somente para a sociedade, mas também para a própria família. Ruth era uma desconhecida. Ela veio parar na Bíblia, a história dela está aqui porque ela se superou. Porque se ela não se superasse, ela não chegaria onde ela chegou. E para piorar a sua situação, sabe o que aconteceu? Ela tinha como companheira, como amiga, certo, de caminhada, uma outra viúva, uma outra mulher. Uma mulher depressiva, uma mulher fracassada, uma mulher confusa, que se chamava Noemi. Tudo conspirava contra ela. Era impossível para Ruth sonhar, era impossível para Ruth ir além, era impossível para Ruth transpor, era impossível para Ruth superar, mas não é isso que a história ela fala para nós. Ela se superou, Ruth foi além, Ruth superou, Ruth melhorou a sua vida. Então, querido, diante de um quadro como esse, diante de uma história como essa, diante de um relato como esse, o que você tem que fazer? Porque você está em situação melhor do que a de Ruth, você tem que se superar em 2015. Precisamos superar. E como eu disse, essa mulher foi uma mulher que se superou, pelo menos em 3 áreas nessa história. Lendo esse livro, eu pude ver, mas com certeza, se ler mais, se estudar mais, vai ver que ela se superou em todas as áreas. Mas o que veio na minha mente quando eu estava lendo esse livro, que ela se superou emocionalmente,
que ela superou profissionalmente e também sentimentalmente. E você sabe que Ruth, ela começou a trabalhar para trazer comida para casa. Não trabalhava. Você sabe que ela casou de novo. E você sabe que ela teve que ver algumas coisas que nós vamos ver nessa noite, que é na área das emoções. Vamos primeiro com Ruth nas áreas da emoções. É onde que talvez muitos de nós precisamos nos superar em 2015. Aí dentro do seu coração tem segredos, tem coisas que só você guarda. E que eu não tenho a capacidade de entrar, mas o Espírito Santo, se você abrir, ele vai entrar. E ele vai curar você nessa noite em nome de Jesus. Eu não tenho condições, querido, de fazer uma ultrassonografia da sua alma, mas o Espírito Santo, antes de você nascer, ele já sabia e sabe tudo o que está acontecendo com você. Então tem coisa aí que está mexendo com o seu emocional, que você precisa liberar para que a sua família, para que você se sinta melhor. E nessa noite eu vou falar de uma delas, porque essa área emocional é muito complexa e muito vasta, muitas coisas, mas não tem jeito da gente em 30 minutos falar tudo para vocês. Mas uma das coisas que o Espírito Santo colocou na minha mente quando eu olhei para esse texto, foi na área emocional, eu vi a palavra perdas. E quando eu falo em perdas, você já pode pensar em alguma coisa que durante esses dias, ou durante esse ano, durante os anos da sua vida, você perdeu. E você está até hoje clamando por isso. Até hoje você não recebeu uma resposta de Deus por isso. Até hoje você não solucionou isso. Até hoje isso dorme com você, acorda com você. Até hoje isso faz presente na sua vida. No momento que você abre os seus olhos, você lembra daquilo que você perdeu. E o que você perdeu, o que você perdeu, o que eu perdi, e eu sei o que eu perdi. Então você precisa agora lembrar disso. A palavra de Deus diz em Ruth 1, de 3 a 5, e morreu Emeleleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Acabei de dizer para você o seguinte, que Ruth tudo conspirava contra a vida dela. Ruth, ela conviveu desde o momento que ela encontrou a família de Noemi com as perdas. Como foi que essa mulher venceu as perdas? Aprendendo com as perdas. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: ela conviveu com as perdas e ela aprendeu nas perdas. Não é na vitória, certo, que nós temos todo dia, nós aprendemos. Para a gente ter vitória, a gente não aprende com as batalhas. As pessoas querem ter vitórias, mas não querem ter as lutas. Então ela aprendeu a lidar com as perdas nas perdas. É a primeira coisa que você tem que entender, porque você começa a ver as perdas com alguma coisa positiva e não coisas negativas. Você vai aprender a lidar com as suas perdas. Ela convivia com perdas porque a sua sogra era uma pessoa que sempre perdeu seus familiares, porque ela sai de Betel e vai para a região moabita. E ali eles passam fome, ali eles passam necessidade. Ela vê os alimentos acabando, ela vai vendo perdas atrás de perdas. De repente a saúde do seu marido é outra perda. Aí vem a morte do seu marido, uma outra perda. Depois vem certa saúde dos seus filhos se definhando, certo, indo, certo, e ela não podendo fazer nada. Depois acontece que os 2 morrem, os 2. Então ela vivia em perdas. Então Noemi e Ruth era um casal perfeito, porque dupla para perder, como aquelas 2 perderam. Elas conviviam com isso. O desafio de Ruth todos os dias era tentar superar, certo, ela e superar a sua sogra, porque a sua sogra vivia, certo, de altos e baixos, lembranças tristes e tantas outras coisas que incomodavam. Esse era o desafio dessa mulher, todos os dias reagir diante de uma luta que talvez, ou que para ela não iria acabar nunca. Tudo estava indo muito bem, quando passa-se 10 anos de felicidade. O sogro sentiu saudade do sogro, mas era o sogro, não era o marido.
Era o sogro, não era um filho. E aí diz a palavra de Deus que depois de 10 anos, o marido começa a passar mal. E os dois caíram doentes, tanto o marido como o cunhado. E ali, eles dois perderam as suas vidas e Ruth teve que lidar com as perdas, agora na própria carne. Aí eu pergunto para você e falo para você, talvez você pergunte para mim, pastor, e aí? E aí, querido, nós vamos já caminhando para o final. Nós precisamos superar as perdas da nossa vida. Como é que você vai superar as perdas da sua vida? Na área sentimental, você se divorciou, ou você terminou um namoro de muitos anos. Na área financeira, você perdeu em 2008 a sua casa. Você sonhou tanto com ela, você comprou móveis maravilhosos para ter tudo ali, tudo organizado. Eu mesmo vi quantas famílias alegres com suas casas. Perderam amigo durante esse tempo, você perdeu um grande amigo. E quando a gente perde amigo, é duro, não é fácil. E tantas outras coisas que você perdeu, o seu trabalho, as casas que você tinha com tanto amor, que você limpava, que você dedicava. E aí um dia sua patroa, não porque ela era ruim, mas porque ela também perdeu o seu trabalho, não pôde te pagar e disse para você o seguinte: olha, não dá mais. Você continua visitando aquela casa, você continua sendo amigo daquela pessoa, mas é amigo somente, mais dinheiro não sai mais dali porque não tem condição. Perdas. Você perdeu o convívio com seus filhos, e os seus filhos com você. Você perdeu o convívio com a sua família que ficou no Brasil, e você não pôde ainda estar lá. Você perdeu até mesmo o convívio com seus animais de estimação, seu cachorrinho, seu gatinho. E isso dói, porque eu sei que dói, porque tem gente que sofre com isso. E com certeza quando a gente pega amor, a gente sofre. E aí você lembra hoje do seu cachorro, você lembra do seu gatinho, e ele está lá, você perdeu. E isso faz mal para você. E vamos respeitar isso também, porque isso também é perda. Mas tem uma coisa nessa noite que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Só existe uma saída para você superar nessa área da perda. Sabe qual é a saída que você deve fazer? Volta para Betel. Noemi, Ruth, elas voltaram para Betel. Noemi, ela entendeu a mensagem de Deus. Ela disse o seguinte: disse porém Ruth, não me insistes para que te abandone, deixe de seguir-te. Porque ela sabia que existia alguma esperança lá na terra de Jerusalém. Porque onde que tu fores, eu irei. E aonde que pousares, pousarei. Porque ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo. O teu Deus será o teu meu Deus. Volta para Betel. O que significa Betel hoje para você? Significa 3 coisas importantes que você precisa. Primeira coisa que você precisa: família. Volta para Betel, vai para o seio, vai perto de pessoas que realmente te amam, realmente vai estar com você no momento de crise, no momento em que um amigo não está perto, mas a família está. Por pior que seja a tua família, eu quero dizer a você, são eles que vão te atender na hora mais difícil da tua vida. Por isso que as pessoas que estão aqui têm a igreja como família, porque a gente realmente é uma família, e a gente atende as pessoas nas horas mais difíceis. A nossa igreja é conhecida na Beária, certo? Como uma igreja família, que todo mundo se ajuda. Claro que tem um aqui, outro ali que não faz nada, mas a maioria ajuda, a maioria investe. Então Betel é isso, é família. Se você está com perdas, você se une à sua família. Procure ter da sua família aquilo que você necessita, apoio, certo? Aquela palavra de incentivo para você levantar. Porque às vezes você chega para um irmão, o irmão te derruba mais ainda. Eu te disse, eu te falei, eu não disse para você que isso não iria dar certo. Mas a família é um lugar onde fala assim: olha, realmente eu te falei que não ia dar certo. Mas nós vamos levantar e nós vamos começar a reiniciar a nossa vida. É diferente quando uma pessoa chega e fala só assim: não vai dar certo, eu te disse, você é um trouxa, você perdeu, você investiu porque você quis. Mas não tem aquela segunda parte: mas eu estou com você, meu amor, para o que der e vier, estamos juntos, nós dois. Ah, querido, como é bom escutar isso da minha esposa.
A minha filha ainda tem 12 anos, não tem ainda, certo, inteligência cognitiva para entender essas coisas, mas ela me abraça, ela me beija, e só isso ela está dizendo para mim que ela também me apoia. Quantas vezes eu tive que apoiar a minha esposa e falar para ela: eu sabia, Andréia, que não ia dar certo, mas eu estou aqui para estar com você até o final. Então nós temos que ir para Betel, para a família. Pastor, mas eu tenho uma família aqui tão pequena, eu e meu esposo, eu e minha esposa. É essa família que Deus te deu. Se você não tem família, está no Brasil, no momento de crise, liga para sua mãe, liga para o seu pai e fala: pai, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas olha, aconteceu isso. Minha filha, você, na hora que você quiser voltar, volte. O seu pai está aqui com os braços abertos para você. Quantos de nós não já escutamos isso? Quantas pessoas não chegam para mim? Essa semana mesmo uma jovem me procurou e ela disse: pastor, eu não sei se eu fico, não sei se eu vou. O que eu faço? Eu falei: você quer o quê? Você quer ficar ou quer ir? Eu quero ir, quer ficar. Eu falei: não tem jeito, você tem que decidir. Você vai ou fica? O que sua mãe falou? Minha mãe mandou ficar. Então pronto, o pastor também está mandando você ficar. São 2 contra 1, 2 contra você. Mas o engraçado, o interessante foi que a mãe dela falou assim: se você resolver voltar, eu estou aqui para apoiar você. As outras meninas também, as meninas falando para ela: não, minha mãe quer que eu volte, minha mãe quer que eu volte, meu pai quer que eu volte. Gente, família é bom demais. É bom demais. E nós sabemos o valor de uma família. Belém significa família, mas Belém significa amigos. Betel, desculpa, significa estar ligado, aleluias. Então, querido, Betel significa o quê? Amigos. Como é importante você ter amigos. Amigos aqui, amigos no Brasil. Quando você tem amigo, você não fica na rua. Eu estou indo fazer o batismo dos índios, meu irmão aqui chega para mim e fala assim: ó, meu apartamento lá no Recreio dos Bandeirantes, de frente para o mar, está à tua disposição, a chave está para um porteiro, pega e fica lá, tranquilo. Amigo. Da mesma forma eu saio, deixo a minha chave da minha casa com ele. Amigo. A gente tem que ter amigo. Tem gente que fala assim que aqui na América não tem amigo, não existe amigo. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: isso é mentira. Quantos têm amigos de verdade aqui? Levanta a mão e fizeram amigos de verdade. Olha aí. Se você pensa que não tem, isso aqui tem. Ainda existe amizade. E nós temos que lutar pelos nossos amigos. São amigos verdadeiros que nos levantam, que nos procura, que ora por nós, certo? O Itamar chegou e falou assim: pastor, eu recebi uma visita que fez diferença na minha vida. E não foi a minha. Eu falei assim: fala, Itamar, o meu nome. Ele falou assim: eu recebi uma visita da Magda e da Fabíola. E elas foram lá me visitar. Claro, né? Homem, mulher, né? Outra coisa. É claro que não vai sentir nada especial comigo. Pois eu entendi, agora eu entendi que essa visita até te motivou a vir aqui, né? É bênção. Glória a Deus. Então, querido, essas duas fizeram diferença na vida de uma pessoa que está enferma. E foram lá e oraram. Gastaram o seu tempo. Dirigiram até a casa delas, que não é perto da dele. Amizade. É isso que é importante, é amizade. Então vamos cultivar a amizade. E amizade é como o relacionamento de irmãos. Vai haver problema, mas você não vai. Se for amigo verdadeiro, você vai falar: fulano, vamos parar com essa brincadeira. Nós não somos amigos. Amigo, ele aceita o erro do outro. Betel é isso. Mas Betel também é a coisa mais importante. Sabe o que era? Betel é estar na casa do pão, na casa do Pai, na casa de Deus. Certo? Momentos de perdas, momentos difíceis, separação, nós temos que nos cercar de amigos sim que nos amam, mas nos dramas da nossa vida que nós passamos, nós temos que estar perto de Deus. Foi isso que Noemi pensou, e Ruth falou: estou contigo, o teu pensamento está certo, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, eu vou contigo. Mas tu tem tua família, tu tem tua mãe, tu tem teu pai, vai, segue aí, a outra que já foi embora. Não, eu quero teus amigos, eu quero tudo teu, eu quero estar contigo. Tu é minha amiga e eu sou tua amiga. E o teu Deus, que eu ainda não conheço, será o meu Deus.
Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que história tremenda é essa aqui. Queridos, os dramas da nossa vida, nós precisamos de amigos e precisamos de Deus. Por que eu falo isso para você? Vou contar duas histórias para a gente ir finalizando. No começo do meu ministério, eu sempre lidei com a morte. A minha igreja lá no Rio de Janeiro era perto de um asilo de senhoras que não tinham família, eram colocadas nesse asilo Betel, na casa do Betel, recolhimento Betel. E a mais nova lá, gatinha, tinha por volta assim dos 83. Elas iam num culto de domingo, se emocionavam, eu já ficava até preocupado. Que a notícia segunda-feira era morte certa. Então tinha um ministro lá, sabe, muito empolgado, Vanderlei, ele cantava como o Marcelo. Ele, vida, e ela chorava, falei assim, meu Deus, qual dessas vai ser segunda-feira? Aí um dia era a Dona Geralda, um dia era a Dona Francisca, aí teve uma lá, um dia que ela falou assim, eu vou recitar um poema. Eu falei, meu Deus do céu, vai morrer. Ela recitou, ela chorou, quando foi segunda-feira o telefone tocou, não foi ela, foi a Dona Geralda, mas ela, uma semana depois ela morreu. Até para entrar no carro era um abrigo, porque eu levava as velhinhas e trazia as velhinhas de volta para casa, fazia 3 viagens porque era perto. E aí teve uma lá que queria ir na frente comigo, Dona Ondina queria ir na frente comigo, e a outra querendo também ir na frente comigo, andava só com gata naquela época. E ela queria ir na frente comigo. E ela foi na frente, eu falei assim, deixa ela ir comigo na frente. E ela falou, ai pastor, muito obrigado. Olha, fazia tempo que eu não andava de carro. Na frente então, isso foi uma irresponsabilidade do Senhor. Foi muito obrigado. Segunda-feira, recebi a notícia que ela tinha partido para a glória. Todas crentes. O bom era isso, todos crentes. E ali ia fazer, o pastor delas era o pastor Ribamar. Então lidava com a morte bem de perto, com as perdas bem de perto. Mas teve um dia, querido, que eu recebi um telefonema lá mesmo, lá onde eu morava, que o meu sogro tinha sofrido um acidente. E eu atendi de madrugada o telefone, e realmente o meu sogro tinha falecido no acidente. Naquela hora eu caio no chão desesperado. E até hoje, quando eu falo nisso, meu coração treme, meus olhos enchem de lágrimas. Porque eu nunca pensei que eu iria perder o meu sogro de 51 anos, cheio de vida. E o mais triste foi quando eu olhei para a cama, minha esposa dormindo. E eu não sabia se eu acordava ou se eu deixava ela dormindo por mais um tempo. Mas vocês sabem que no Brasil as pessoas não esperam. Ele faleceu bem cedo, ia ser enterrado às 5 horas da tarde. E eu acordei minha esposa e falei a ela que o seu pai tinha sofrido um acidente e que estava muito mal. E no aeroporto, encontrando com o seu primo, o primo sabia que ele ia falar a verdade ou não ia omitir a verdade. Eu disse para ela, Andréia, o seu pai faleceu. Foi duro a caminhada de avião, o voo até Goiânia e depois até o cemitério e fazer o velório do meu sogro. Senti na pele o que é a perda. Mas anos depois, também no Rio de Janeiro, passando férias, já morando aqui, estou lá na frente à Barra de Tijuca, nunca pensei que isso ia acontecer. Recebo um telefonema do pastor Daniel falando que a minha irmã tinha sofrido acidente e que havia morrido. Um caminhão passa por cima dela, um caminhão de lixo, e tira a sua vida na frente da sua filha e na frente do seu esposo. Senti na pele. Lembro como se fosse hoje, chegando em Goiânia, muita chuva, meu irmão no aeroporto me pegou, me levou para perto do aeroporto, o cemitério, e eu vi a minha mãe, vi o meu pai. A minha irmã Kátia não estava lá, estava voltando, e a família arrasada chorando. E aquela chuva torrencial, quando um homem chega para mim e diz, quer que abre o caixão? Eu falei, não. Li a palavra, preguei, e ela foi ali, ela ficou. Perdas que dói demais. Aí você pergunta para mim,
pastor, como é que está a dor hoje? Eu falo para você o seguinte: não está como o primeiro dia, não está como a primeira semana, nem o primeiro mês e nem o primeiro ano, mas ainda dói. Só de pensar dói. Quando eu ligo para o Brasil, às vezes ainda, até hoje, ligo 259-4800, que era o telefone dela. Dores que eu tenho resolvido com meu Deus em Belém, Betel. Como é que você vai resolver as suas? Como Ruth resolveu, como eu estou resolvendo. A vida, querido, nos reserva essas surpresas. A vida nos prega essas peças, mas a vida não se acaba. Nós temos que seguir adiante. A vida está aí para ser vivida, está aí para se sorrir, está aí para se chorar, e nós não podemos parar para pensar no que foi perdido. Temos que andar pensando no que foi perdido. Então que você nessa noite possa entender como Ruth entendeu. Talvez você está aí trabalhando essas dores, essa separação, mas eu quero dizer para você o seguinte: continue vivendo. Supere-se, como nós vimos aqui na semana passada. Aquele jovem quase perdeu sua vida no ventre da sua mãe, mas estava aqui dando graças a Deus pela vida de Deus na vida dele. Então, o amor e o tempo foi a melhor solução para as minhas perdas e para as suas também. O amor e o tempo. Então, fique perto de pessoas que você ama e deixe o tempo que Deus vai encarregar de curar as suas dores, as suas perdas. Ruth, ela se superou em outras áreas, mas nós vamos deixar para uma segunda oportunidade. Nós vamos estar falando das outras duas áreas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eu sei, querido, quando eu falo sobre perdas, eu lembro e olho para a vida de alguns membros da nossa igreja. Do Márcio, que perdeu a sua mãe, da Rosa, que já perdeu sua mãe, e tantos outros que já passaram por isso. Mas eu também oro para que você que perdeu o seu cônjuge no meio do caminho de uma total ignorância, que você não conseguiu segurar a barra e se separou. Lembro também de alguns que estão longe dos seus filhos, longe de pais. E minha oração nessa noite foi isso que nós cantamos com a vida do Marcelo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que você nessa noite possa também agora, já sabendo de toda essa pregação, você cante. Vou até chamar o Marcelo para cantar mais uma vez. E nós vamos cantar. Quando chegar a hora do momento do coro, nós vamos dar a mão para a pessoa que está do nosso lado, que talvez enfrentou perdas terríveis, perdas daquelas que realmente não foram superadas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Espírito Santo, passa o bálsamo de Gileade sobre o coração de todas as pessoas que estão aqui. Renova as esperanças, trabalha nessas dores. Senhor, nós não podemos esquecer e não queremos esquecer das pessoas que se foram e que não estão conosco. Amigos, cônjuges,
filhos, pais, animais de estimação, todo tipo de perda, casa, saúde. Nós não podemos esquecer. Mais uma coisa eu te peço, ó Espírito Santo, que o Senhor venha consolar a vida daqueles que estão precisando ser consolados. Tira o fardo pesado nessa noite e ajude-os a superar, ó Deus, como eu tenho superado. São meus irmãos, são meus amigos, são pessoas que eu amo. Ouça a nossa oração. Nós cantaremos, ó Deus, essa canção como a nossa oração nessa noite. E aceita a nossa oração e toma providência em nome de Jesus. Vamos cantar, querido. No coro a gente vai dar nossas mãos. Vamos ficar de pé, vamos dar as mãos, não, vamos abraçar as pessoas. Nós vamos cantar junto como aquele homem que superou, aquele cego que superou também. Vamos cantar? Você pode cantar com o Marcelo. Numa cidade chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouvi que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
seu amor possa ter chegado nos ouvidos de Deus e que você possa ser restituído em nome de Jesus. Abraão Você acreditou na promessa de Deus. Eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, diga, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou sair de onde me mandar. Vou pra onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé. A minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os lares serão quebrados e os inimigos envergonhados. Em todo lugar que eu passar, abençoado serei. Toda vida que eu ganhar será do meu bem. Vamos cantar como Abraão acreditou, bem bonito. Como Abraão acreditou na promessa de Deus. Eu vou acreditar. Como Abraão prosperou. Diga forte, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou sair de onde me mandar. Vou pra onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé. A minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Você acredita na promessa de Deus na sua vida, que você acredita na promessa de Deus para a sua família, para a sua igreja, para o teu pastor.